Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que tiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas em pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos perceberam que temos muitas coisas aqui, né? Nós vamos devagarinho, sem pressa. Se não der para chegar no 11, a gente para um pouquinho antes. Só relembrando um pouquinho da semana passada, nós começamos falando, como sempre, no início de qualquer estudo da Bíblia, de capítulos de livros da Bíblia, falamos sobre aquela introdução, data, autor, questão do contexto aqui, né, do livro, e só relendo aqui o verso 1, a gente vê logo aqui algumas dessas coisas. Primeiro o autor, o texto começa, versículo 1 aí, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Eu vou tentando projetar ali, mas se você quiser olhar na sua Bíblia, talvez fique até melhor. Tá? A projeção ali serve mais para quem também está em casa, pode ver na tela. Então, o autor, como embora possa haver alguém dizendo que é outra pessoa que escreveu por causa da linguagem, né? Isso nós falamos a semana passada, não vou repetir. Mas o autor é o apóstolo Pedro, e ele se coloca como servo de Deus, como servo de Jesus Cristo. Apóstolo, mas servo. O destinatário, aqui tem bem claro, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E nós falamos que provavelmente os destinatários são os mesmos, o que vai mudar é o assunto. Então, Pedro escreve uma carta, não era uma igreja específica, é aquele tipo de carta que vai para várias igrejas e também circula por igrejas, mas o grupo era o mesmo. Aqui dá a entender que eles, com o estudo da primeira carta, eles se fortaleceram, por isso que ele fala aqui que vocês obtiveram uma fé preciosa. E aí ele escreve a estes mesmos irmãos. Bom, daqui para frente então, nós não falamos nada. O tema, esse nós falamos, né? Mas daqui para frente dos versículos. O tema então, de 2 Pedro é o conhecimento completo de Cristo, é uma fortaleza contra a falsa doutrina
e contra a vida imoral. Então, lembramos que em 1 Pedro fala para confortar aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos. E aí nós falamos, era uma perseguição de fora para dentro. E agora 2 Pedro é uma exortação para a igreja, para o perigo que estava nascendo dentro, que são esses falsos mestres, falsas doutrinas que iriam chegar, e eles deveriam estar prontos para combater, para debater essas falsas doutrinas. Versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Graça e paz é uma saudação muito comum, né, irmãos? Em vários momentos, ela vai remeter lá no Antigo Testamento: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E aqui ela aparece um pouco diferente. Ela aparece: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus. Graça e paz, aquela ideia da relação, né? Uma chama a outra. A graça de Deus, ela traz vida, traz paz. Então, nós temos Jesus, nós temos paz. E a paz, ela vem acompanhada sempre deste fator, né? De nós termos a graça de Deus. Mas não é uma graça qualquer. Aqui ele fala: vos sejam multiplicadas, ou seja, que haja uma quantidade cada vez maior, né, de vida com Jesus, de mais paz a cada dia, a cada momento. E como ele vai tratar de um tema sério, a falsa doutrina, ele já coloca que essa graça, a paz, vem do pleno conhecimento de Jesus. Ou seja, diferente do raso conhecimento dos falsos mestres, ou de um conhecimento herético, vem do pleno conhecimento. Por meio de Jesus, a ideia é que a graça e paz é por Jesus. Naquele tempo, começou a surgir, né, nos primeiros séculos, a ideia de que essa graça, ela vinha por meio de sacramentos ou por meio de outras coisas. Alguém poderia dizer que é por meio das obras, mas aqui fala que a graça por meio de Jesus. Jesus que nos dá essa graça. Então, vamos entrar no nosso tema propriamente dito, aqui na sequência. Versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem para a vida e a piedade. Só até essa primeira parte do versículo 3. O nosso tema é fonte da provisão divina para a piedade. E a resposta já está aqui. Qual que é a fonte de vida? Qual que é a fonte? É o divino poder de Deus. Toda a provisão para uma vida piedosa vem de Deus e nós podemos tê-la. Às vezes a gente confunde um pouquinho isso. A gente vê o mundo, vê o pecado, vê a maldade e parece, não, vida piedosa é coisa lá para os pastores do passado, né? Não. O poder de Deus é capaz de dar a qualquer um de nós, independentemente, né, do nosso pecado, de quem nós somos, nos dá a força, a vida santa que vem de Deus. Nós temos à disposição esse poder de Deus, que vai nos transformar e que pode nos transformar. Então, irmãos, não há desculpa para se viver uma vida fraca, para se viver uma vida de pecado. Não há desculpa. A gente vê muitas vezes o mundo falar, né? Você quer, você pode. Então tudo pode hoje, né? Tudo pode.
Você quer ser o melhor isso, você pode, você quer ser aquilo. Se você quer, você pode. A gente ouve muito isso. E as pessoas estão querendo cada vez mais coisas absurdas, né? Não é bom nem ficar citando. Mas quando isso é para o lado espiritual, a gente não vê muito essa reflexão. Parece que os crentes já estão acomodados. Já não, tá bom, sim, salvo, já tá bom. Você acredita que exista uma vida santa, uma vida de piedade, uma vida de alguém que segue os mandamentos, que tem uma vida transformada por Jesus? Se não acredita, deveríamos acreditar. Às vezes a gente fala, fulano não muda. A gente não acredita na mudança do outro. Muitas vezes é porque a gente não acredita na mudança nossa também, né? Porque se eu não mudo, o outro também não pode mudar, né? Mas, irmãos, está cego quem não vê o que Jesus, o que Deus faz, tem feito e pode fazer. É claro que tem muita gente que não persevera nessa mudança. Tem muita gente que às vezes vai para a igreja, depois abandona. Só que a gente não tem que olhar para os maus exemplos. A gente tem que olhar para os bons exemplos. E a gente nem tem que ficar olhando muito para o outro, né? Tem que ficar olhando para mim. O que Deus quer e pode fazer na minha vida. Então é isso um pouquinho do que a gente vai estudar aqui. Como que isso acontece? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Qual o modo pelo qual nós recebemos essa provisão? Então ele coloca conhecimento da Bíblia, conhecimento de Deus. Repare que eu não vou ficar citando isso toda hora, mas se a gente lembrar do tema, que é falsos mestres, sempre vai haver uma ligação, né? Porque aqueles falsos mestres, eles não queriam o verdadeiro conhecimento. Eles não iam ter uma vida piedosa. Uma das coisas que se fala sobre os falsos mestres é que tem uma vida relaxada, uma vida distante de Deus. Até arranjam motivo para aceitar o pecado. E muitas vezes até para colocar o pecado como algo normal. Então aqui diz conhecimento, mas principalmente o chamado. Conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos chamou. Chamado de Deus. Para quê, irmãos? Glória e virtude, ou seja, para uma vida de excelência, para uma vida de experiência com Deus. Eu leio algumas coisas assim, depois eu não anoto, depois eu fico lá onde que eu li isso, mas era algo mais ou menos assim. Ele falava assim, estar com Jesus é como se você estivesse com alguém e quando bate o vento naquela pessoa, mexe o cabelo dela, mexe o seu também, porque você está do lado. Então o que acontece com aquela pessoa, acontece com você. Estar com Jesus é como se a gente realmente estivesse sentindo e vivenciando a experiência, o que Ele passou. Nós podemos, assim, passar, aprender, praticar. Isso é estar com alguém. Também é aquela história, né? Se você estiver andando lá no meio de uma festa lá, quantas vezes a gente fala, não, tomou um tiro, mas não estava fazendo nada. Não estava, onde que ele estava? Que horas que ele estava? Do lado de quem ele estava? Não, mas o outro estava assaltando, eu não. Então, estar com alguém, né? A bênção de Deus vem quando nós estamos e recebemos esse chamado de Jesus. O versículo 4 aqui, logo no comecinho. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então, é a bênção da provisão divina. Nós temos, não é qualquer coisa, nós temos as promessas preciosas de Deus, imensas. Nossa vida, podemos dizer assim, é uma estrada de bênçãos, de promessas. É isso que a Bíblia diz. E eu não estou falando de vida fácil, estou falando de vida abençoada espiritualmente. As duas coisas nem sempre andam paralelas, né? Às vezes a gente passa por várias dificuldades, mas se a gente estiver bem em relação com Deus,
a gente sabe distinguir o que está fora e o que está dentro. E eu sei que a gente quer ter uma vida abençoada, ter uma vida próspera em relação a tantas coisas de fora. Mas como a gente tem visto pessoas que têm essa vida próspera fora, como essas pessoas vivem um inferno por dentro. Condomínios de luxo, o filho matando o pai, né? Nós falamos isso aqui há algumas semanas. E é tanta tristeza, né? Enquanto por fora parece que está tudo bem. Aqui o texto diz que a provisão de Deus para a nossa vida é maravilhosa. A continuação do versículo é: para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Vamos entender isso aqui. Coparticipantes da natureza divina não é que nós vamos ser Deus, nós vamos nos tornar Deus. Tem muita gente que fala, não, Deus está em mim, Deus está na natureza. Coparticipante da natureza é porque Deus nos resgatou para a salvação. Nós nascemos do Espírito e fazemos parte da família. A natureza é essa ideia de família de Deus. Nós somos de Deus. Então nós participamos não da natureza do mundo, do pecado, mas participamos de Deus. Tanto que a sequência é livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Então esse é o chamado de Deus para nós, para a nossa santificação. É interessante pensar um pouquinho aqui. O que nos atrai? Você já parou para pensar que, vamos pensar na natureza. A natureza, ela determina comportamento. Por exemplo, as águias voam, os golfinhos nadam. Por que é? Da natureza. A gente poderia ir lá para os frutos, né? Uma mangueira da manga. Não vou dar muito exemplo não, senão daqui a pouco eu vou falar que é a figueira da azeitona, aí vai complicar. Cada árvore dá o seu fruto. Se a gente pensar em animais, né? Os esquilos sobem em árvores, toupeiras fazem tocas, né? Isso aqui está muito americano, né? Mas se a gente for pensar no Brasil, né? O tatu cava um buraco, o passarinho lá, ele voa, né? As andorinhas voam. Trazendo isso para nós, irmãos. Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. E aqui diz, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Quando nós somos resgatados pelo Senhor, quando nós temos essa natureza, qual é o comportamento de quem tem a natureza divina? Aqui tem uma frase de Wiersbe, que ele diz, o porco quer chafurdar a lama e o cão deseja voltar ao seu vômito, mas as ovelhas anseiam por pastos verdejantes. Se eu sou ovelha, eu quero estar junto com o meu pastor. Eu quero ser tratado pelo meu pastor. Então a nossa natureza, é esse texto que vai falar sobre isso, né? Sobre a nossa vida, essas bênçãos que nós temos, dessa comunhão com Deus, essa provisão de Deus para as nossas vidas. Isso é necessário esforço da nossa parte, dedicação, em tudo. Lembra aquela frase que eu disse há pouco, você quer, você pode? Tá, mas as pessoas dedicam, não dedicam? Tem gente que se dedica tanto a uma profissão, a alguma coisa, que quase que 24 horas está ligado naquela profissão. Quando você ouve falar de grandes empresários, você já viu um grande empresário? Apesar que deve ter, né? Algum grande empresário, digamos assim, que talvez conseguiu dinheiro de alguma outra forma, mas os maiores, assim, trabalhadores, você vai olhar a vida deles, a história deles. Qualquer um desses grandes, estou falando grande, empresários mesmo, acordam de madrugada, eles trabalham quase que o dia inteiro, tem uma ideia atrás da outra. Eu citei há algumas semanas também a história do tal do Ale Cacau lá, que
que se você tem uma ideia, você só pensa naquilo, você planeja aquilo, você vive aquilo. E essa ideia que a gente tem que trazer para nós. Na vida cristã também exige empenho, dedicação e esforço. Então, quando eu quero mais do mundo, eu tenho que me dedicar, não tenho? Tenho que acordar mais cedo e fazer as coisas. Quando eu quero as coisas de Deus, eu devo me dedicar também. E aí que vai, né? A fé, muitas vezes para nós parece que é mística. Senhor, abre lá, muda meu coração. É o Senhor que executa. Não, mas é o Senhor que muda o coração. Mas lá diz, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. E faz parte do texto de 2 Pedro, que nós temos, não, desculpe, é Filipenses 2. Nós vamos chegar jazinho nesse texto. Então, a gente vai ver aqui uma sequência de palavras. Mas antes ele começa dizendo o seguinte, olha. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, esforço. Tem uma frase aqui de Michael. A falta de crescimento espiritual é um sinal de morte espiritual. E o crescimento vem através dessa vida com Deus, desse esforço. Olha o texto que eu disse, Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e temor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Mas desenvolvei a salvação. E aí repare que a sequência do texto, ele traz uma lista de virtudes. Eu vou colocando uma por uma aqui, mas é uma lista, podemos chamar isso aqui de escada. Uma escada das virtudes, ou uma escada do crescimento. Por que escada? Você reparou que uma escada, ela facilita, você sobe um degrau, mais fácil outro. Já pensou se só tivesse o primeiro e o último? Fica difícil essa subida. Então, essa lista é como algo muito importante para a gente exercitar na nossa vida, que aí você vai subindo uma escada, um degrau, depois o outro. Vamos passar por ela rapidinho aqui. Associai a vossa fé à virtude. Tudo começa com a fé. Eu sou salvo pela fé, eu preciso fé. Sem fé, eu não vivo. Mas a fé não é uma fé sozinha, não é uma fé sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho. O que é a palavra virtude? Tem a ver com excelência, com trabalho. Então você tem que associar a sua fé com a virtude. A vida do cristão precisa refletir essa excelência do caráter de Cristo. Então nós somos salvos pela fé para viver em excelência. Aí olha o degrau, vamos lá. Vou pedir para a Nádia passar aí os degraizinhos aí. Com a virtude, o conhecimento. Foram dois de uma vez, mas não tem problema. Primeiro essa parte. Com a virtude, o conhecimento. Nós falamos agora há pouco, né? Fé, somos salvos, e a virtude, ou seja, o trabalho. O trabalho com o conhecimento. Ou seja, a virtude tem que ser associada ao conhecimento, o conhecimento verdadeiro de Cristo. A base da virtude é o conhecimento bíblico. Eu lembrei da mulher virtuosa. Ela fazia todas as coisas. Mas lá no finalzinho, diz no 30, Provérbios 31, 30, a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Então, essa virtude, ela não é simplesmente uma pessoa que é trabalhadora, que faz muitas coisas, mas ela faz segundo orientação, segundo conhecimento, segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus. Com o conhecimento, o domínio próprio. Conhecimento associado a domínio próprio. A ideia aqui é de conhecimento que não é apenas teórico. Porque, vamos dar um exemplo, se eu conheço que uma via deve ser andado lá, o carro a 80 km por hora, mas se eu não tenho domínio próprio, o que adianta esse conhecimento?
pouco da relação do crer e observar, ou do compreender e praticar. O conhecimento, ele precisa estar junto com um domínio. O exemplo de um atleta, né? Um atleta precisa de disciplina, autocontrole para conquistar o seu prêmio. Conhecimento, domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. E aí que está, irmãos, é um ponto muito importante. Se a gente voltar aqui, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, e a gente muitas vezes para nesse tópico, perseverança. Estou lá em Jesus, estou estudando a Bíblia, estou praticando a Bíblia, estou tendo domínio próprio, mas falta perseverança. Então aqui diz domínio próprio, a perseverança, ou seja, esse controle duradouro, não é um domínio próprio só, é igual quando você está dirigindo mesmo, né? Você vai no metade da viagem você vai lá, 80, 80, 100, 100, chega uma hora você fala, cansei, 100, 120, né? Então não teve perseverança. Com a perseverança, a piedade. Aí entra a ideia da piedade, ou seja, de tudo estar na presença de Deus. A palavra piedade, ela está relacionada a esse relacionamento com Deus, ao caráter, à nossa vida com Deus. Com a piedade, a fraternidade. A palavra fraternidade é amor ao próximo, como o fraterno é irmão, né? Eu amo o meu próximo como meu irmão. Com a fraternidade, o amor. Essa ideia de amor sacrificial, mais do que um amor qualquer, um amor que sacrifica pelos outros. Então observe, irmãos, que é um texto que a gente está falando rapidamente, mas é como se a gente pudesse ficar aqui cada semana estudando um pedacinho desse, né? Mas é algo para a gente refletir na nossa casa. Deus nos dê e nos dá tudo o que nós precisamos para quê, irmãos? Tudo que conduz à vida e à piedade. Deus nos dá essas coisas. Mas eu preciso buscar, eu preciso me empenhar, eu preciso me voltar. E aí tem esta lição. Como que eu posso fazer isso? Reunindo toda a vossa diligência. Ou seja, esforço, disciplina espiritual. Aí a gente vai lembrar daquela série de mensagens que nós tivemos, né, domingo à noite, sobre disciplina espiritual, exercícios que nós devemos fazer, que tem que ser prática na nossa vida. Oração, a leitura, meditação, tantas e tantas coisas que vão nos fortalecer. A gente sabe que a nossa vida física ela exige muitas coisas, mas num mundo tão difícil, onde tanta ação do inimigo vem nos tentar, onde tem tanta maldade, o mais que a gente fizer para a gente ter uma vida espiritual, uma vida de piedade diante de Deus, ainda é pouco, né, irmãos? Porque não é fácil. Quanta maldade, quantas ideias, quantas coisas que existem nesse mundo. E essas coisas, elas estão atacando, as flechas estão voando por aí. Então a gente tem que ficar desviando de algumas delas aí, de vez em quando é complicado. A implicação de tudo isso. Pedir para a Nádia continuar aí, por favor. As implicações práticas do crescimento espiritual. Primeiro, uma vida frutífera. Versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, teremos uma vida frutífera. O cristão parado, o cristão que não cresce, ele é inativo, ele é infrutífero. O pleno conhecimento, a busca por Deus, ela faz a nossa vida frutífera.
Versículo 8. Versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, só vendo o que está perto, mas esquecido da purificação dos pecados de outrora. É cego. Cego espiritualmente. Tanto que ele diz depois, só vendo o que está perto. O que está perto? As coisas dessa terra, as coisas desse mundo. Só é capaz de enxergar as coisas que se vê. Ele não tem uma visão espiritual. Não discerne as coisas de Deus. Por exemplo, como a obra de redenção. Aqui está dizendo, olha, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ele não enxerga a salvação, não enxerga as coisas de Deus. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que vai provar que nós somos realmente cristãos não é a profissão de fé em si, né? Não é o que nós falamos, mas é a nossa vida, é o progresso dessa fé. Se alguém sai de uma faculdade com diploma, aquilo lá muitas vezes não serve para quase nada. Se ele não se dedicar, se ele não exercer bem a sua profissão. Então, na vida cristã também. Quantas pessoas fazem a profissão de fé e depois desaparecem? Quantas mães, né, vêm, traz o filho para batizar, depois some e o filho cresce fora da igreja. E aqui diz que nós devemos então, com diligência, confirmar a nossa vocação e eleição. Vocação e eleição andam juntos. Eleição nós sabemos o que é, né? Somos chamados, eleitos antes da fundação do mundo. Mas essa eleição ela é confirmada pela vocação, ou seja, pela nossa vida. O que é confirmar a vocação? É exatamente aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos dia a dia. Muitos rejeitam essa doutrina da eleição porque acham que ela é uma doutrina que vai trazer comodidade. Não, de forma alguma. Primeiro, você não pode rejeitar porque é da Bíblia. E depois, porque é uma doutrina que vem associada a outras coisas. Você é chamado, você é eleito para o trabalho, para a vida com Deus. 2 resultados da confirmação e da vocação e da eleição. O texto diz no versículo 10, não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, não tem uma vida de derrota. Se você andar com Deus, lembrei do texto, né? Andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você andar na linha reta, não tem como cair. Segundo, diz, vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem entra no reino dos céus, irmãos? Aqueles que são fiéis. Não estou dizendo que é pelas obras, né? Mas é pela obra de Cristo na nossa vida que nos transforma e nos faz fiéis. Também nós sempre enfatizamos, não é perfeição. Mas o quanto mais nós podemos mudar, o quanto mais nós podemos melhorar para servir a Cristo, muito mais. Então Deus assim nos dá esta oportunidade. Para a gente concluir, irmãos, esse texto então é quase que uma introdução também ao assunto. Pedro vai chamar a atenção daqueles irmãos. Se você quer debater alguma coisa que está fora ou alguma coisa que está dentro, você precisa primeiro ser fortalecido. Eu creio que o grande anúncio para eles e
para nós. É o que eu disse no início, né? Nós temos à nossa disposição tudo o que é necessário. Gosto muito desse início que fala pelo divino poder de Deus, né? Nos tem sido dadas todas as coisas, não são algumas coisas. E pelo poder de Deus, né? Esse poder de Deus que opera em nós, na nossa vida. Então, nós podemos sim ter uma vida de piedade, uma vida com Deus, pelo conhecimento, pela união que nós temos com Deus e com Jesus. E essa carreira, ela vem a partir desse trabalho que nós temos, desse esforço que nós temos. Seguindo a nossa natureza, a partir do momento em que eu sou cristão, minha natureza não é buscar lama, né? Nós somos ovelhas que anseiam pelos pastos verdejantes. Qual é o meu anseio? Porque essa pergunta responde muita coisa na minha vida, na nossa vida. Qual é o meu desejo? Afinal de contas, o que a nossa vida se torna está relacionado ao que nós desejamos. Nós precisamos santificar nossos desejos. Nós precisamos dessa conversão do nosso coração dia a dia para servir a Cristo. E que Deus assim nos ajude, irmãos, a podermos estudar na palavra, porque é através da palavra que nós somos fortalecidos. Guarda bem essa questão do poder de Deus que opera em nós, né? Não é pouco poder. Divino poder. O poder é a força. A palavra que é o ar, né? Que dá vida. Nossa natureza, juntamente com Cristo, nós estamos assim vivendo, né? E podemos sim crescer nos caminhos do Senhor.